mochilers! Eu sou a Mariana Lima e hoje nós vamos aprender como que a inteligência artificial impactou a moda digital. O termo moda digital atingiu um pico de popularidade em 2022 e depois do lançamento do ChatGPT e também de outras ferramentas de inteligência artificial, as buscas por AI Fashion ultrapassaram as buscas por Digital Fashion e cresceram exponencialmente em 2023. Eu fiquei curiosa para saber como que a inteligência artificial impactou o mercado de moda 3D e quais são as oportunidades para quem deseja se especializar na área. E para participar dessa conversa, eu convidei ela, que é designer de moda há mais de 11 anos, é especialista em moda 3D, consultora e instrutora em moda digital, Mônica Findes, também conhecida como Fadinha 3D. Fadinha, muito obrigada por ter aceitado o meu convite. Quer deixar um oi aí para os mochilers? Oi, pessoal. Obrigada, Mari, pelo convite. É um prazer estar aqui. Eu sou uma antiga mochiler de muitos anos já. Desde o início. Eu e a Mônica, a gente já trabalhou na mesma empresa. A gente começou a estudar moda digital juntas. Eu acabei deixando de lado e focando aqui no Moda na Mochila, mas ela se especializou e cresceu muito e hoje em dia dá aulas, então é um prazer meu ter acompanhado essa tua evolução e hoje estar aqui te entrevistando, sabendo um pouco mais sobre a tua história e também sobre esse mercado, né? E eu acho que eu nunca te perguntei, Mo, por que você escolheu esse nome Fadinha 3D? Na verdade, ele foi meio escolhido para mim. Foi uma amiga minha que trabalhava comigo na última empresa e eu comecei a postar coisas no meu perfil profissional, né, que até então eu não estava postando muito o que eu fazia. Falei, vou começar, vi um monte de criador de conteúdo, mas eu não tinha um nome. Ele tava só como Findes profissional, meu sobrenome, uma coisa assim bem... Achava muito executiva, assim, eu não queria passar essa imagem. E aí essa minha amiga do trabalho um dia comentou num dos primeiros posts, eu acho que eu fiz, ela comentou, só podia ser você mesma, a fadinha do 3D. Aí eu falei, olha, eu acho que é isso, fadinha do 3D, é fácil de lembrar, as pessoas acham divertido, né? Tem um emoji para compor também, eu falei, é isso, é fadinha. Sim, e até lembra também essa questão da moda digital, que é como você estivesse criando moda como se fosse mágica, né? Uma coisa mais mística ali, rápida, né? E até lembra disso, né? Uma fadinha que você está criando algo mágico aí pra moda. Muito legal. É verdade. E me conta um pouquinho, então, brevemente, o que te motivou a começar a trabalhar com moda digital? Olha, eu vou contar então um pouco da minha história, como é que eu cheguei até ela, porque foi um caminho longo, assim, até a gente compartilhou um momento juntas, né, quando a gente trabalhou, mas eu acho que como você também, a minha história é um pouco parecida, que a gente vem de um polo têxtil, né, e a minha avó também era costureira, então era uma coisa que se via, assim, na minha infância, sempre foi presente, tipo, estragou alguma coisa, tem que arrumar, ou preciso de alguma coisa especial pro dia, casamento do fulano, então a avó ia lá e costurava uma coisa especial. Mas eu não me encontrava muito na moda, e eu acho que você também teve essa dificuldade, né, de eu gosto de moda, mas eu não me encaixo exatamente nesse formato assim que as pessoas acham que é, porque eu acho que muita gente também gosta desse meio assim, né? Mas eu não achava assim um pouco complicado e principalmente achar pessoas que pensavam como eu ali no meio e muitas vezes pensei em desistir. Eu ia fazer psicologia, na verdade, porque eu achava Sério? que era mais que eu ia conseguir me encontrar mais, mas no final era moda mesmo. E aí comecei a estudar moda, comecei a trabalhar lá na região mesmo, né, nas empresas de lá, que foi muito bom. Esse enriquecimento de indústria, assim, é uma coisa que não tem valor, assim. Eu acho que a melhor coisa que foi trabalhar no chão de fábrica, entender como a máquina funciona, por que não dá para fazer tal coisa, aí você já começa a pensar na logística reversa, assim, essas coisas eu acho muito divertidas, assim, sabe? Pensar como é feito e como eu Sim. posso melhorar o design para chegar num produto melhor, né? Pensando na produção e tudo isso.
Total. E esse teu conhecimento industrial, ele tem um impacto muito grande no teu trabalho hoje em dia, né? Porque eu vejo os produtos que você cria digitalmente, eles têm muito detalhe. E eu acho que às vezes talvez uma pessoa que não tenha muito interesse ou tanto conhecimento sobre essa parte da indústria, às vezes não vai se importar tanto em fazer um acabamento de costura, colocar aquele aviamento especial, mas eu acho que essa tua história agregou muito no que você faz hoje, né? Com certeza. E isso foi uma coisa que já indo para a transição de carreira, assim, né? Então, eu fiquei nesse meio, assim, muito tempo, né? Eu acho que 9 anos, mas eu sabia que eu não ia ficar ali para sempre. E aí, durante a pandemia, começou o negócio do Clô. E aí eu falei, poxa, eu acho que essa é minha vibe, eu curti isso, sabe? Eu gostava de ver os vídeos e falava, meu, eu quero muito aprender a fazer isso, parece ser muito legal de fazer. Eu acho que eu tinha uma dúvida na minha cabeça que eu sabia que eu não ia ficar trabalhando como estilista mais por muito tempo. E eu tava caçando o que eu poderia fazer, mas sem perder. Eu não queria perder o histórico, assim, sabe? O conhecimento, as coisas que eu aprendi trabalhando em fábrica e tudo. Não queria só largar e estudar uma coisa nova. E aí o Clô me veio assim, meu Deus, é aqui que eu posso aproveitar tudo que eu já sei, posso aprender uma coisa nova e juntar isso e tipo, é isso que você falou. Eu não sei se imagino que não é todo mundo que tem o conhecimento da área têxtil e do 3D também, né? Eu acho que é ter esse cuidado de olhar, assim, de saber, esse tipo de acabamento não dá para fazer nesse tipo de peça, teria que ser outro tipo de acabamento. Uhum. Então deixa as Não, coisas mais reais, né? Mais parecidas com o mundo real mesmo. total. Eu acho que esse caminho que você decidiu tomar de procurar algum outro ramo dentro da moda faz todo sentido. E porque é muito difícil saber qual área que você quer atuar desde o início, né? Mas como tem acreditado o diabo que você conhece pelo diabo que você não conhece, né? Você já tinha conhecimento de moda, você só precisava talvez de uma especialização, mas a base toda você já tinha, a experiência você já tinha. Então acho que foi uma escolha muito certa tua e de se especializar nessa área de moda digital, né? E a minha relação foi mais em relação com a parte da comunicação. Eu sempre tinha esse sonho de adolescente de ser jornalista de moda. E aí, quando eu era adolescente, eu ainda pensei, não, eu vou aprender, fazer um curso técnico de moda porque eu quero saber falar sobre moda e ter esse conhecimento, né? E aí, acabei me apaixonando pelo design de moda, trabalhei com isso, mas eu acho que sempre no fundo da minha cabeça ficou aquele sentimento de quem sabe eu quero explorar um pouco mais essa parte da comunicação e também ter o meu próprio negócio, né? Assim como você também tem essa veia empreendedora, né? E E deixa eu até te perguntar uma coisa, agora eu fiquei curiosa. Quando você. Eu lembro de você, eu acho que do Senai. Eu não lembro, mas você já era conhecida para mim de rosto quando eu te encontrei na Malve. E eu sabia que você tinha esse. Não sei se você já tinha moda na mochila ou se você tinha conversado com alguém que você queria fazer esse lado de comunicação. E eu sempre atrelava você a Jana Rosa. Não sei se você conheceu ela. sério? Então, porque ela fazia muita entrevista na época da MTV, né? Ela ia pro Aham. São Paulo Fashion Week, falava da coleção e não sei o que. Eu falava, na minha cabeça era isso que eu associava, sabe? A Mari quer fazer isso. Aí eu pensava Olha. logo na Jana Rosa. Eu falava, ela Aham. quer ser a Jana Rosa, porque era a referência que eu tinha na época também, né? De alguém que Total. falava sobre moda aqui no Brasil, que não tinha muito, né? Então, ela É, ficou gravada, assim. a minha referência de sempre foi a Camila Coutinho. Eu até postei esses tempos um e-mail que eu mandei para ela antes de começar a faculdade ainda. E ela respondeu. Aí eu postei no Instagram do Moda na Mochila falando: olha só, a Camila Coutinho me respondeu lá antes de começar a faculdade. E aí ela respondeu o meu post, porque eu perguntei no post: será que era a Camila Coutinho que respondia os e-mails mesmo naquela época? E aí ela respondeu o post do Moda na Mochila falando: era eu sim. Aí eu falei: olha, era ela mesmo daquela época e hoje em dia também.
Mas eu era muito fã da Camila Coutinho. Voltando para o assunto da moda digital, antes de a gente começar a falar sobre o impacto da moda digital, eu queria entender um pouco mais sobre esses termos. Porque até mesmo hoje eu liguei para minha mãe e fiz um exercício com ela, perguntei: "Mãe, tu sabe o que é o chat GPT?" E aí ela ficou: "Chat o quê? Chat GBP?" Aí eu: "Ah, mãe, então, o chat GPT é..." E aí eu pensei: como que eu vou explicar isso para minha mãe? Eu nunca pesquisei qual que é o conceito disso, né? Aí eu tentei explicar com as minhas próprias palavras, e daí depois eu fiquei pensando como é que eu vou explicar o que é IA, o que é uma IA generativa, o que é uma moda digital. Então, para a gente começar esse podcast, eu acho legal a gente ficar alinhado qual que é a nossa definição para esses termos, né? Como que tu definiria a moda digital? Olha, eu sou uma pessoa um pouco técnica, assim, na verdade sou bastante técnica na minha cabeça, então eu venho do lugar pensando que moda digital vai entrar, é para entrar dentro da indústria, para fazer parte da indústria também. Então tem um conceito da moda digital que se chama DPC, que é Digital Product Creation, que é justamente falando desse processo de desenvolvimento, de construção da roupa, assim como a gente tem hoje, né, que seria a indústria 3.0, essa seria a evolução para a indústria 4.0, né? Então é incluir os dados, as informações, começar a criar as coisas digitalmente para também ter uma redução de consumo, e ser mais sustentável também, né? Bem mais sustentável. Então, é transformar todo esse processo que hoje em dia é muito manual ainda, né? Num processo bem de tem que ver, tem que tocar, tem que produzir para fazer uma coisa que poderia ser feito digitalmente. Então, para mim, moda digital ela vai ser a tradução do que seria o físico, só que no meio digital, assim como é feito a aprovação de carro, de BMW, enfim, já é tudo feito em 3D, né? Eles não vão produzir um protótipo de sei lá quantos milhões só para aprovar ou mudar o design, né? Então, eu acho que a moda digital é para esse mesmo caminho, assim, a gente poder fazer uma aprovação, uma prévia aprovação, né? Para aí sim produzir ou aí sim vender, ter um estoque adequado. Então, eu acho que entra muito nesse lugar de aos poucos ir substituindo a maneira que a gente faz as coisas agora, sabe? Eu sei que é difícil imaginar isso hoje em dia. Acho que tem pessoas ainda que nem sabem, né? Que nem o caso da sua mãe, que não conhece o ChatGPT. Meus pais... Minha mãe, acho que com certeza não conhece, mas meu pai talvez um pouquinho. Mas é uma coisa totalmente nova, né? Então, para quem nunca ouviu falar, fala, meu Deus, mas como assim? Só que é um processo devagar, né? Sair de um modelo de indústria para outro. Então, isso pode levar 5, 10, 20, 25 anos, vai dependendo da aceitação do todo. Total. Então, digamos que a moda digital seria um modelo muito mais realista, virtual, de um modelo que é o físico, né? Porque tem... só que de uma moda muito mais realista, de um modo muito mais realista, porque antes a gente tinha meios de representar isso, mas era por croquis, era por moda 2D e etc. Hoje em dia é muito mais realista, né? E o que eu acho muito legal disso é que eu até parece um comercial de margarina, assim, mas eu tenho muito essa frase na minha cabeça que o Clô me deu vontade de criar de novo, porque o que me impedia antes era eu gosto de costurar, mas eu não gosto de costurar quando eu tenho a pressão de terminar aquela coisa. Tem que ser costurar por bobeira, assim, não tenho intenção de terminar. Tô só que aí quando eu quero fazer uma coisa de fato, eu começo a ficar irritada porque dá errado. Aí tem que comprar outro tecido porque eu estraguei esse tecido. E aí nesse processo eu já perdi a vontade de fazer, não vou fazer mais nada. Só que no 3D não tem limitação nenhuma, né? Você pode fazer coisa que você nem saberia montar na vida real, você pode criar no 3D. Então você pode se expressar totalmente, porque você não está gastando com tecido, não tem a limitação de mas esse tecido não tem nessa cor, esse material não funciona desse jeito, você pode ir mudando, sabe? E eu acho que isso vai ser muito, muito útil, principalmente para estudantes de moda.
Com Porque eu lembro certeza. que quando a gente lá atrás precisava mostrar trabalho, era tudo na mão, assim, né? Desenho técnico na mão, croquis na mão, Uhum. ou É, mostrar uma peça pronta, né? é interessante que tu falou isso, que tu até começou a enxergar um pouco diferente tua relação com a costura, e eu comecei a enxergar diferente a minha relação com a modelagem. Porque eu sempre fui ok, bem na modelagem, mas eu não tinha prazer em fazer aquilo. E aí depois que eu fiz algumas aulas do curso de moda digital, eu comecei a pensar, modelagem não é aquele bicho de sete cabeças. Porque eu tava vendo na hora no corpo do avatar, né? Então foi muito diferente para mim. E falando de IA generativa, eu estava conversando também com os alunos do Fashion Vocab Talk sobre esse conceito, né? E como, para mim, antes de pesquisar sobre ele, era complicado de explicar. Então, depois da aula, eu pesquisei um pouco mais sobre esse conceito e eu explicaria dessa forma, que são algoritmos que eles aprendem padrões existentes. Eu acho que essa é uma palavra muito chave, né, para quando a gente fala de IA generativa, padrões existentes, para produzir novas versões de texto, imagem, vídeo. Só que eu ainda acho muito complexa essa forma de explicar. E aí eu comecei a pensar em uma situação, como que eu explicaria isso, né? E esses dias eu tava caminhando com meu marido e eu sempre gosto de caminhar e contar as coisas que eu quero fazer pro Moda na Mochila. E eu tava contando pra ele que tem um termo que eu queria abordar num dos posts do Moda na Mochila, que era o termo bustle, que em inglês, que é um termo em inglês, né? E a tradução pro português se chama anquinha. Eu comecei a pesquisar um pouco mais sobre esse termo depois do episódio da Luciane Young, que ela trabalha em Boston com vestido de noiva. E aí ela falou que se usa muito essa técnica para fazer a anquinha dos vestidos de noiva. Só que ao longo do tempo a anquinha mudou um pouco o sentido, etc. E aí eu tava tentando explicar pro meu marido o que era a anquinha e como que ela mudou ao longo do tempo, né? E eu fiquei explicando isso pra ele por uns 30 minutos. No final das contas, ele falou: "Ah, eu entendi". Eu acho que ele não entendeu muito bem também. E aí a gente chegou em casa e eu falei pra ele: "Ó, aqui estão umas 4, 5 imagens de situações diferentes de Anquinha. Essa daqui é uma imagem histórica, mais antiga. Essa aqui é uma imagem da Anquinha moderna". Daí ele falou: "Ah, tá, agora eu entendi. Quando tem esse volume aqui na parte de trás, né, do corpo, do vestido da mulher". Aí eu: "Isso, é isso aí que é a Anquinha". Então eu acho que com a AI funciona também dessa forma, né? A gente vai mostrar pra ele essas imagens, esses textos, e o AI vai aprender quais são esses padrões e vai montar essas novas imagens pra gente, né? Então acho que esse é o jeito que eu encontrei de explicar um pouco melhor como que vai ser esse AI. Digamos que meu marido, nesse caso, é o AI, né? Agora que a gente colocou aqui a definição desses dois termos, eu queria te perguntar se você acha que existe hoje em dia uma confusão comparando esses termos entre a moda digital e a IA generativa. Porque esses dias eu estava na faculdade, no mestrado, e eu estava conversando com umas alunas lá, umas colegas de curso, e perguntando para elas quais ferramentas de AI que elas usam, né? E algumas delas falaram que usam o Claw, o Blender, e aí eu fiquei, ué, será que eu tô entendendo errado? Será que a minha definição é errada? Porque eu acho que esses softwares, eles não são softwares considerados software de AI. Eu acho que talvez eles tenham algumas ferramentas de AI para ajudar. Por exemplo, né, o Photoshop, que tem aquela ferramenta de você cortar o fundo ou trocar o fundo. E aí eu fiquei me perguntando se o que eu tenho de definição estava certo ou não. Você acha que as pessoas ainda fazem essa confusão? Sim, eu acho que essa confusão, na verdade, está ficando cada vez maior. Eu acho que ela era menor e agora ela está crescendo cada vez mais justamente pela evolução da IA, né? Eu acho que até aconteceu isso comigo esses dias. Eu fiz um post, se eu não me engano, era assim uma garota andando em cima da cidade e de saltinho, assim, sabe?
E aí perguntaram, que IA você usou? Aí eu falei, não é IA, é 3D. Eu montei isso aqui, a roupa, o salto, o cenário, a foto, tratei, fiz vídeo, tipo, não foi um prompt apenas, sabe? Então, eu acho que as pessoas ainda não pegaram isso que a IA, ela nunca vai criar. Claro, nada se cria, tudo se copia, mas ela nunca vai criar nada do zero. Ela vai partir de referências do que tem aberto e tudo que a gente concorda nos aplicativos de concordo, compartilhar minha imagem, não sei o que. Isso tudo está sendo utilizado pela IA para gerar o que você vai pedir, né? O que eu acho que acontece de confusão é que esses softwares tipo o Clo, o Blender também tem alguns add-ons, mas o Clo tem a criação de tecidos, de simulação de propriedades físicas a partir de IA, então você pode colocar lá, eu tenho uma bandeira de tecido e eu quero simular essa bandeira de tecido dentro do Clo, então você tem lá aquela ficha a 300 gramas, 98 algodão, 2% poliéster. Você joga nessa IA, com base nisso ele vai pegar outros padrões de simulação e vai montar em cima dessas propriedades físicas como seria a simulação desse tecido. Mas isso é uma ferramenta dentro do programa, né? Dentro do software. Ele não é a base de IA. Não vou entrar no Clo e digitar, quero um vestido longo com mangas franzidas. Você vai ter que criar o vestido. Aí o que eu acho interessante desse processo, você pode pedir auxílio da IA, né? Então, quero criar um vestido longo, mas eu não tenho nenhuma ideia na minha cabeça. Então, você pode, de repente, utilizar um Midjourney, alguma coisa assim, para te dar alguma claridade para que caminho você quer ir. A partir disso, ir para o Clo. E quem sabe no Clo gerar um tecido, alguma estampa a partir de IA, de prompt, né? Eles se unem, assim, né? Não, uma coisa não exclui a outra, mas uma coisa não é a outra. Não é Com porque certeza. eu utilizei Clo e fiz uma estampa com IA que o resto todo é IA também, sabe? O resto é construção. Com certeza. Mas essa confusão tá surgindo porque eu acho que as coisas estão se aproximando muito, assim, sabe? Aham. Tanto o 3D tá cada vez mais realista e a IA tá começando a ficar muito próximo do realismo, né? Então, eu acho que essa confusão vai ser mais recorrente ainda pra frente, né? Eu confesso que esses dias até eu mesma cometi um erro desse, de falar para uma aluna minha: nossa, olha só que ferramenta de IA que você usou isso, e ela também falou a mesma coisa. Não foi IA, a gente passou horas fazendo isso, que era... Eu vou até explicar o que era. Há muito tempo atrás, em outras aulas do Fashion Vocab Talks, a gente estudou aquela campanha do Vestiaire Collective, que eles colocaram com AI ilustrações de pilhas de roupas, né, em grandes pontos turísticos do mundo, tipo na Torre Eiffel, na Times Square, etc. E eles usaram AI, se eu não me engano, para fazer aquilo. Eu acho que foi AI, porque era uma imagem estática. E aí, essa minha aluna, ela fez uma outra campanha para uma marca brasileira, onde as peças de roupa, era um vídeo, né? As peças de roupa iam caindo e se formando num ponto turístico do Brasil. E aí, nessa hora, ela estava explicando, eu falei muito rápido e eu cometi essa gafe também de perguntar qual que era o AI. E ela, não, vamos parar por aí. Mas é porque é isso, né? Tá ficando difícil de distinguir o que é um, o que é outro. Mas eu acho que aí, normalmente, quando... Pelo menos agora o Instagram tá com aquele notificação, né? De que aí info ele deixa, né? Que tem alguma coisa de aí. Mas eu acho que também tem que ser mais aberto isso, né? O que é aí? Eu acho que é importante classificar, deixar escrito, isso aqui é aí, porque senão as pessoas vão se comparar daqui a pouco com um modelo que um chat tá criando, sabe? Que uma inteligência artificial tá criando. Então é bom separar as coisas, eu acho, sabe? Definir o que é 3D, o que é IA, o que é foto com retoque. Com certeza. Porque isso é muito perigoso da IA, né? Eu acho que tem umas áreas negativas da IA que são preocupantes ainda e que precisam ter regulamentação, assim, sabe? Porque hoje em dia ela faz tudo. Todo prompt que você colocar lá, ela vai fazer, independente se seja uma coisa absurda ou não, porque ainda não tem
bloqueios para isso, não tem leis para isso, né? Tem as coisas positivas e negativas, assim como toda tecnologia que surge, né? Claro. Bom, vamos falar sobre elas então, já que a gente está falando sobre essa dificuldade de entender quando que é AI, quando que é moda digital e entender quais são os benefícios de usar uma versus a outra, né? Eu acho que a inteligência artificial pode ser muito benéfica também, eu não acho ela de todo mal. Ela pode ajudar principalmente, eu utilizo muito em momentos de conceito, né? Que eu tô fazendo briefing, mood board. Então eu pego as minhas palavras-chave da minha pesquisa já, então, sei lá, babados, rosa, glitter, nanã. E a partir disso eu começo a criar prompts disso para me dar uma ideia, assim, às vezes, eu crio um cenário interessante, falo, vou fazer alguma coisa desse tipo. Ou também, que eu vejo que algumas pessoas estão fazendo, que é muito legal, é fazendo os seus modelos no 3D, só que aplicando o fundo com o vídeo generativo em IA. Então, para não ter que ficar produzindo sempre cenário e animação de fundo, faz o fundo numa IA e aplica a roupa na frente que fez em 3D, né? Então, tem muita coisa para se beneficiar, assim. Eu acho que ela pode ajudar em diversos processos. Inclusive, tem as limitações, né? Quando você vai utilizar a AI, você não vai conseguir mexer em coisas tão específicas quando você tem o modelo, né? Que você pode... eu quero mudar isso aqui 2 centímetros para cima. A AI você tem que ser muito fera em fazer prompt, que é uma coisa que não é minha especialidade. Você tem que realmente estudar a escrita e entender como dar comandos e como ele seguir esses comandos para você conseguir mover pequenas coisas. Então, no final, assim, ela pode te ajudar a acelerar algumas coisas, mas em outras pode ser um pouco lento também, porque até você mudar uma coisa mínima, você pode gastar horas mudando o prompt para chegar nessa alteração que você quer. Então, se for uma imagem estática ou uma coisa mais simples, de repente, né, que não é uma peça tão cheia de detalhes que pode sofrer alguma alteração na AI, né? Que eu vejo muito também pessoas combinando a AI com o Photoshop, então para às vezes colocar recortado por cima a peça 100% certinha, né? Porque a AI sempre vai dando aquela alteradinha no seu render, na foto, e a peça vai mudando, né? Com isso, você tem que manter ela o mais fiel possível. Então são Total. algumas maneiras que você pode ir intercalando, assim. Eu acho ela muito boa, assim, para trabalhar em conjunto com 3D. Eu sozinha, só estudar AI, por exemplo, para moda, eu acho um pouco fraco. Porque, na minha opinião, você não vai ter essa gama de coisas que você consegue fazer, né? Você vai ficar limitado até certo ponto. Por exemplo, você fez uma imagem lá muito linda e aí você mandou lá para o seu cliente, ele aprovou e falou: agora eu quero um vídeo dele, 330 segundos, fazendo 360. E aí, se você já tivesse estudo em 3D, seria muito mais fácil você criar uma cena do que agora em prompt você ter que dizer para ele tudo que está acontecendo ao redor, tudo que ele tem que animar e a chance, assim, para dar certo tem muitos erros antes. Nunca é o primeiro, segundo, nem décimo. Acho que tem pelo menos umas 50, 100 tentativas para sair um legal, assim, que ainda não vai ser perfeito, né? Depende muito do que você tá vendendo, né? Porque tem uma outra aluna minha que ela é designer de estampas. Ela vende estampas. Então, a forma como ela usa AI é para fazer mockups rápidos para mostrar para o cliente como que a estampa dela ficaria. Então, isso faz com que ela tenha essa agilidade em mostrar o produto, em usar como marketing ali, né? Mas ela tá vendendo a estampa. O cliente não vai pedir, como você falou, um vídeo para ela. Agora, se você tá vendendo o vídeo, tá vendendo ali o avatar, daí fica mais complicado, né? E eu vejo também que o AI ele traz essa rapidez também para pessoas que não são especialistas e precisam, às vezes, de uma solução rápida para alguma coisa. Por exemplo, esses dias eu queria trocar uma foto minha para uma caixa réu de azul, para combinar com a cor da caneca do Moda na Mochila. Aí eu fui testar aquele aplicativo do DressX, que você coloca lá o prompt, escreve alguma coisa e ele coloca a peça em você, né? E aí ficou muito legal, assim, porque eu queria uma coisa rápida, não tava sendo muito exigente, mas para eu refinar aquilo, como você falou,
eu teria que melhorar um pouco o meu input ali, no meu prompt, a minha escrita, como que eu queria que melhorasse. Por exemplo, ele mudou a xícara do modo na mochila. Eu não queria que ele mudasse a xícara. Por que ele fez isso? Aí eu tenho que mexer no Photoshop junto, né? Mas eu acho que o AI ele traz essa rapidez, assim, para quem não precisa de um resultado muito específico, muito exato, né? Mas para uma empresa, por exemplo, digamos a Farm, ela precisa fazer uma biblioteca dos modelos dela e usar aquele modelo tanto para interno, para fazer modelagem, como também para vender, ser uma ferramenta de venda para os representantes. Então, nesse caso, ela precisa fazer algo mais fiel ao que vai ser a peça, né? Vai ter que ter um time de 3D, vai ter que contratar uma pessoa que trabalha com 3D. Então, são objetivos diferentes, né? Sim, eu até vi esses dias uma AI, eu não lembro o nome, infelizmente, mas que ela transformava o seu sketch num desenho já, uma foto praticamente, sabe? Transformava o avatarzinho lá em uma pessoa e a roupa, tudo. Então eu acho que tem esse caminho também, sabe? Para quem de repente gosta de ser mais manual mesmo, quer fazer croquis manual. Só que, poxa, a maioria das pessoas, isso é uma coisa que nas marcas acontece muito, né? O comercial não entender o seu desenho, ou o seu croquis, o desenho técnico, não tem não consegue visualizar aquilo com tanta facilidade, né? E aí uma AI pode resolver já o problema. Você põe o seu sketch ali e você mostra já uma prévia. Olha, vai ficar mais ou menos assim. A não ser que, de novo, né? Se você precisa de mais precisão, você já quer fazer uma coisa... com esse tecido aqui, a gente já vê o caimento e tudo, aí eu acho que o 3D vale mais a pena. Mas vai muito de fato do que a pessoa quer ir atrás também, né? Com o que ela se identifica, se ela quer migrar de fato também. Às vezes a pessoa gosta mais de fazer as coisas manuais e quer otimizar o trabalho com AI mesmo, né? É uma opção. Para pesquisar para esse podcast, eu tava dando uma olhada no Google Trends. Não sei se você usa muito esse site, mas eu adoro usar. E eu pesquisei sobre 2 termos, Digital Fashion e AI Fashion. E eu decidi pesquisar para ter um pouco mais de dados sobre uma pergunta, um questionamento que eu fazia na minha cabeça, que é qual foi o impacto do AI na moda digital, né? E aí eu joguei esses 2 termos no Google Trends, vou até colocar aqui na imagem, no vídeo para quem estiver assistindo, a comparação desse gráfico, né? E eu vi que o termo Digital Fashion, moda digital em inglês, ele teve um pico lá em 2022, teve decresceu, né, ao longo do tempo, mas ele se estabilizou. Agora, se você for olhar o gráfico do AI Fashion, ele tá no pico agora. A gente tá no pico da moda da moda de AI, digamos assim, né, e no AI em geral. E ele teve uma subida muito rápida em popularidade. E isso me traz a um termo que eu estudei muito com os alunos do Festival Cap Talks, e eu até encaminhei para eles um artigo do The Business of Fashion perguntando o seguinte, né? Is Generative AI the new fashion tech bubble? Que a tradução para português seria o IA generativo é a nova bolha da tecnologia na moda? É interessante também falar sobre o termo bolha. O que significa isso? Porque muitos alunos estavam com a impressão de que bolha era somente a nossa bolha do nosso meio social, do nosso, né, nosso mundo da moda ali. Mas ele também pode ter uma conotação do mundo financeiro. Por exemplo, quando a gente fala da bolha imobiliária, né? Tem aquele filme, não sei se você assistiu, o The Big Short, que é com o Ryan Gosling e com o Steve Carell, que ele fala sobre a bolha imobiliária de 2008, lá nos Estados Unidos. Falando de moda, né, e sobre esse artigo do The Business of Fashion, falando sobre Fashion Tech Bubbles, eu comecei a pensar sobre alguns exemplos disso, né? Mas antes disso, eu acho legal falar um pouquinho sobre o conceito. Então, o que é uma bolha? É quando algum segmento tem um crescimento muito rápido sobre aquilo, tem muito investimento, tanto de empresas como também de pessoas físicas estudando aquilo, investindo naquilo,
e sobe muito rápido e chega um tempo que as pessoas percebem, talvez não seja tudo aquilo. Por exemplo, eu acho que talvez poderia falar dos NFTs, que foram uma coisa que tiveram muita popularidade por um tempo, teve muito investimento e caiu comparado com hoje em dia, não se fala mais tanto isso, né? Até por resultado, talvez, do metaverso, daquela conversa no metaverso, do Mark Zuckerberg naquela época. Mas também eu fui pesquisar sobre outra Fashion Tech Bubble, que era lá na época dos anos 2000. A gente era criança nessa época ainda. Mas tem uma bolha muito popular, que se chama em inglês .com Bubble. Era uma bolha voltada para empresas de tecnologia que estavam lançando os seus websites, por isso que se fala .com Bubble. Então, naquela época, muitas empresas legais entraram no mercado, criaram seu site e eram valiosas. Só que começaram a surgir muitas empresas e algumas delas não eram tão legais assim. Mas porque todo mundo estava muito focado em investir em empresas que tinham um site, que tinham um .com, começou a se perder ali e ninguém mais sabia diferenciar o que era bom e o que não era. Aí tem o caso de uma empresa chamada Boo.com, que ela durou pouco mais de um ano. E eu fui pesquisar um pouco mais que empresa que era essa. E ela é uma empresa sueca, olha só que coincidência. E ela é um grande caso de uma empresa que deu super errado durante essa .com bubble. Eles queriam fazer uma plataforma de e-commerce de luxo. E hoje em dia, se a gente for pensar, e-commerce são muito populares, né? Mas lá na época de 2000 não eram tão populares assim. Eles foram um dos pioneiros. E eles se beneficiaram muito desse boom do mercado, porque eles conseguiram investimento, conseguiram capital, só que eles também sofreram com esse boom, porque essa bolha ela cresceu tanto que ela estourou, e eles acabaram falindo e duraram só pouco mais de um ano, né? Eu até fui olhar um pouco mais como é que era o design do e-commerce deles, porque eles falaram, a gente é uma plataforma de luxo e tal. Parecia o nosso blog de adolescente, assim, todo cheio de imagens vetorizadas. Era bem... Não é a imagem de site de luxo que a gente tem hoje em dia, né? Eu tô trazendo esse assunto aqui pra entender de ti como que a moda digital evoluiu nesses anos, desde que você começou a trabalhar com ela até hoje. Como que esse mercado amadureceu? Porque eu vi que, sim, teve um pico, mas o termo moda digital continuou contínuo, né? Continuou muito uniforme depois do pico dele. Eu acho que aconteceu bem isso, né? Tem esse momento acho que de toda a trend, né? Que tem esse pico que vai ser sempre muito falado e muito pesquisado. Mas eu acho que quanto mais rápido esse pico sobe, mais rápido ele tende a descer também, né? Porque é muito maçante, muito rápido. Você fica cansado do assunto muito rápido, né? A moda digital com certeza passou por isso, né? Eu acho que principalmente ali durante a pandemia, 2020, 2021 já começou a ficar mais popular. E eu acho que 2022 foi quando se tornou todo mundo, não todo mundo, assim, mas uma grande população ouviu pelo menos o termo digital fashion, né? Que talvez antes nunca tivesse passado. Então, teve um boom realmente, que eu acho que foi o ano que estourou Esse também, um pouco ano passado, mas 2022, 2023 foi quando mais começou a sair campanhas de 3D, aqueles FOS também, então aquelas intervenções na rua com 3D. Começou a ficar bem... disseminado mesmo, né? Desde grandes marcas fazendo campanhas 3D até o supermercado do bairro também estava fazendo FOS, sabe? Porque era uma novidade, todo mundo queria participar de certa maneira. Eu acho que assim como o .com também, sabe? É uma coisa tipo... todo mundo tá fazendo, eu também tenho que fazer, preciso participar, senão eu vou ficar de fora. E agora o pessoal tá vendo, de repente, que não é bem assim, sabe? Eu acho que essa parte bonita que se vê do 3D, que é a parte visual, ela fica um pouco sem sentido se você não aplica ela na sua empresa, no seu negócio, sabe? Só ser visualmente atrativo ou legal não vai ser mais o suficiente, sabe? Até pensando em ESG, né? As empresas que estão apostando em 3D e trabalhando com 3D já na sua produção,
estão pensando nisso a longo prazo, né? A gente vai ter tanto a redução aqui de impacto econômico, social e também a redução de danos para o ambiente econômico financeiro, né? Porque a pessoa está deixando de produzir. Aí, na empresa que eu estava ali, foi um número, assim, bem expressivo de 5, 6, 7 amostras para chegar na piloto e agora só virar uma, né? Depois do 3D. Nossa. Então, pensa isso vezes 200, 300 SKUs, né? Isso dava uma coleção só de amostra, só de amostra rodando. E todo o impacto, imagina se a peça vem ainda da China para o Brasil, né? Aí tem todo o combustível que se usa, se vem aéreo, é mais combustível ainda. Tudo isso para o meio ambiente, para o bolso da empresa, né? Exato, tem esse impacto ambiental forte, né? E também impacto financeiro, que é um dinheiro jogado fora, porque é só com amostra, né? Essa amostra não vai ser vendida, ainda não é produto final, então tá só gastando dinheiro, assim. Então, eu acho que passou esse platô do legal, assim, uhul, 3D, preciso aplicar. E agora tá vendo assim, tá, e além do bonito, o que que eu posso utilizar, sabe? Para que me serve o 3D além de fazer imagem e vídeo, assim? Então, por isso que eu acho que ele continuou ainda, sabe? Ele decaiu dessa onda um pouco que tava todo mundo falando disso. É, e passou o pico, agora então eu acho que as pessoas estão vendo de fato o que faz sentido para elas, né? Dentro do 3D, tá? Dentro do público nichado, realmente. Total. E como que a moda digital tem sido mais usada ultimamente? Então, ela tem sido mais usada para dentro da indústria, em questão de modelagem, de ter uma biblioteca de peças, ou tá meio a meio com o marketing? Qual que, por exemplo, na tua experiência, assim, nos teus projetos que tu faz para empresas? Eu acho que ela tá migrando de fato um pouco mais de ser visual. Eu fazia muito mais coisa para fins visuais, de campanha, de marketing. E agora tem mais empresas procurando até não tanto para modelagem, mas mais para aprovação de coleção. Então, acaba sendo feita a modelagem junto no processo do 3D, né? Talvez não vai ser a modelagem final que eles vão aplicar, só que está sendo utilizado muito para aprovação, de fato, assim, que você sabe que é um processo difícil, ainda mais se é só desenho, se é sem peças, né? Então, você está só vendo uma imagem. O 3D ajuda muito porque ele parece o real, né? E além disso, daí algumas empresas estão fazendo isso de utilizar o Closet junto com o Clo, que é uma biblioteca na nuvem, assim, dos seus 3Ds, né? Uma pessoa que não tem Clo consegue acessar e ver o 3D. Então abre assim junto, eu quero ver mais de perto esse detalhe, eu quero ver por dentro como é que tá as etiquetas. Então você consegue aprovar a peça num todo, assim, sabe? Quero trocar a etiqueta de marca interna, quero trocar a decoração. A gente já consegue ver tudo no processo e a pessoa só manda depois esse desenho, o vídeo final para a produção, né? Já tá tudo perfeito, aprovadinho. E tem vários alunos meus que eles moram em outros países e alguns deles já perguntaram, falaram que têm vontade de trabalhar com moda digital e eles me perguntam se eu acho que o mercado de moda digital ele tá mais forte no Brasil ou ele também tá com força ainda na Europa. Conta um pouquinho pra gente quem são os teus clientes. Eles são brasileiros ou tem bastante oportunidades de fazer cotação para clientes internacionais? De onde que eles vêm? Olha, eu acho que grande parte dos meus clientes são brasileiros por conta do meu posicionamento também, sabe? Porque eu falo bastante em português também. Quando eu faço impulsionamento, também faço para público brasileiro. Então, acho que por isso também acaba sendo muito público. Mas tem bastante oportunidade fora também, principalmente em comunidades, eu percebo. Então, a Clo tem um canal do Discord que tem uma área de oportunidades. Então, se a pessoa está precisando de algum trabalho, se alguém está disponível, coloca lá. Então, aparece bastante oportunidade dessa maneira. Parece. Eu, no início não acreditava muito, né? Porque quando eu estava entrando nesse caminho como autônoma, como freelancer,
as pessoas sempre ficam um pouco assim nesse desespero, né? Mas como, aonde eu vou arranjar trabalho? Como é que eu vou fazer isso acontecer? Eu preciso fazer acontecer. E eu também entrei um pouco nesse desespero, assim, né? Só que eu acho que é muito ter um networking é muito importante. O networking das empresas que eu trabalhei previamente me ajudou muito. As pessoas que me conheciam de antigas empresas foram os meus primeiros clientes de 3D. Então, já tinham trabalhado comigo, já conheciam a maneira como eu organizava as coisas, gostavam do meu trabalho. Então, foram meus primeiros clientes e hoje em dia continuam, sabe? Eu acho que tem oportunidade para todo mundo. Não é um mercado fácil, não é assim, nossa, vou trabalhar com moda digital e vai aparecer vários trabalhos, mas você tem que se colocar no meio também, sabe? Tem que, muito importante, atualizar LinkedIn, porque de fato as pessoas olham e muita gente, principalmente internacional, assim, sabe? Brasileiro não tantos. Mas de fora, muita gente entra em contato comigo por causa de post do LinkedIn, que viu uma foto ou vídeo, quer saber se eu tenho disponibilidade, se eu trabalho com isso. É por visualização mesmo, né? Ninguém. É uma coisa que o meu namorado, que ele trabalha numa agência de marketing, às vezes ele é um pouco mais certeiro, assim, nas coisas que ele fala, sabe? Fala sem rodeios. E aí ele falou assim: como é que você quer que as pessoas saibam do seu trabalho, comprem o seu trabalho, se elas não vêm? Então, você só botar lá que você é 3D fashion designer, não me diz nada se eu não vejo o que você faz, sabe? Qual Não. é o seu estilo, qual é o seu jeito de fazer as coisas, porque cada pessoa vai fazer o mesmo briefing de maneiras diferentes, né? Você tem que gostar do estilo. Isso é uma mente que eu tive que mudar na terapia, na verdade. É a mente do freelancer. Que o meu terapeuta falou isso. Você tá com mentalidade de freelancer e você é autônoma. Você tem que mudar isso na sua cabeça, porque a mentalidade do freelancer é você esperar o trabalho vir até você, né? Ah, alguém vai te indicar, ou vai cair um trabalho do céu, e não é assim. Você tem que se posicionar de fato como uma empresa. Você está servindo, propondo um serviço para a empresa, então você tem que se colocar dessa maneira também. Tem que postar, botar conteúdo, se mostrar. Com Então, certeza. isso consequentemente vai levar outras pessoas, né? Um vai indicar o outro e assim vai surgir trabalho. Nossa, total. E eu até tava dando uma olhada no Instagram antes da nossa conversa e apareceu pra mim um post da comunidade da Ioli Inácio. Eu já entrevistei ela aqui no Moda na Mochila e ela é estrategista de marcas e ela também tem uma comunidade voltada para criativos desenvolverem pessoalmente, assim. E uma das aulas que ela vai lançar na comunidade nesse mês é voltada para esse medo que pessoas criativas têm de se vender, de mostrar o seu trabalho, talvez numa busca no perfeccionismo que acaba travando a pessoa, né? Então, eu sou super pró, eu acho que parte do meu trabalho aqui do Moda na Mochila é incentivar as pessoas a falarem mais de si, a aumentarem a rede de contatos dela. Eu uso muito o LinkedIn, sempre incentivo as pessoas a usarem e pararem de ter essa mentalidade de que é uma rede tóxica, ok? Deixa as pessoas tóxicas no canto delas e vamos tentar usar ela de uma forma que vai te ajudar, né? Então, uma coisa que sempre me ajuda muito é mandar mensagem para as pessoas depois de alguma palestra que eu fui, de Aham, algum workshop super. que eu fui aqui na universidade. Porque, como você falou, estando no Brasil, você já tem a tua rede de contatos do teu emprego anterior, da tua família, da tua escola, etc. Mas quando você vai para outro país, você não tem ninguém, tem que começar do zero. Então, o LinkedIn é uma das ferramentas que pode te ajudar nisso, né? E aí, só nessa semana, eu mandei mensagem para pessoas que estavam organizando um workshop e a outra era palestrante de um seminário que eu fui e elas me convidaram para tomar café. Eu falei, gente, eu só mandei uma mensagem falando, ai, gostei muito da tua palestra, me identifiquei com tal parte da tua história, que eu passei pelo mesmo, e as duas pessoas foram super abertas. E eu achei muito legal, assim, então eu falo, use das ferramentas
que você tem à disposição para crescer tua rede de contatos, né? Falando de portfólio, tu tem mais alguma dica master, assim, de portfólio para quem tá fazendo o seu portfólio de moda digital? Ou, por exemplo, quem nunca teve a oportunidade de trabalhar em uma empresa com moda digital, por exemplo, como você fez, né? Você fez o curso de moda digital, trabalhou em uma empresa e daí você tinha já experiência acumulada ali, né? Mas para quem não tem e quer ser freelancer autônomo, risco freelancer aqui, e quem quer ser autônomo, o que você indicaria? Como que essa pessoa poderia começar aí o portfólio? Olha, eu acho que o Clo facilita muito nisso, porque, de novo, né, não precisa criar a peça. Então, o que eu indicaria, de repente, se nunca trabalhou na área, seria criar uma própria coleção sua, assim, né? Uma mini coleção, assim como a gente faz no final da faculdade de moda, né? Criar uma mini coleção com o seu tema, com a sua pesquisa, para passar de fato quem é você, a pessoa te conhecer, né? Qual é a sua estética, o que que você gosta, como você faz os acabamentos da peça, sabe? Isso tudo vai dizendo sobre quem você é, né? A sua estética. O Clo permite muito fazer isso, então você pode criar lá, criar um projeto, uma coleção, postar isso com, eu acho que todo o storytelling, que eu acho que é muito importante, né? Mostrar como você pensa e como você chegou no produto final, né? Da onde veio isso. Isso é muito importante também nos portfólios, né? Por exemplo, para Instagram, eu acho que não tanto mostrar esse por trás das cenas, mas, por exemplo, num Behance, numa plataforma própria de portfólio, acho muito bacana quando tem esse processo atrás, que você vê que a pessoa, de fato, estudou, dedicou tempo para aquilo, que tem uma lógica por trás, que ela entende do que ela está falando, né? Não criou só por criar. Então, acho que até indico isso para os meus alunos do curso básico, né? Para eles fazerem isso. Se eles querem começar a trabalhar com moda digital, tudo que você fizer, ó, faz render, faz vídeo, posta, porque as pessoas precisam ver, né? Todo mundo é visual no final das contas. Precisa. Ah, eu vi isso aqui e falei, agora eu quero isso aqui porque eu vi, mas se eu não soubesse que isso existia, nem ia querer. Então Total. tem que mostrar de fato, até quando você vai indicar alguém, isso acontece bastante, assim, às vezes não posso pegar o trabalho porque é de última hora, ou eu já tô com a agenda cheia e eu falo, poxa, eu quero indicar, mas a pessoa não posta nada. Como é que eu vou indicar essa pessoa? Como é que eu posso dizer que ela vai dar conta ou não, sabe? Se não tem trabalho para mostrar. Com Então tem que certeza. postar mesmo e não ficar esperando perfeccionismo também, porque tem isso, né? Ai, não tá bom o suficiente. Nunca vai estar. Sempre vai Você, achar um defeito. você só pode melhorar uma coisa que você já começou a fazer, né? E Exato. tem algo que você faz também no teu Instagram que eu acho muito legal, que é criar para marcas que você admira, Sim, como também. portfólio, né? Eu vi Aham. que você já fez, criou você mesma para Yves Saint Laurent, para qual mais? Para Diesel. E é uma forma também de criar e chamar a atenção dessas marcas e, quem sabe, criar uma colaboração, fazer um projeto com essas marcas, né? Porque você já fez, criou pensando nessas marcas. Sim, exato. Esse é um ótimo exemplo. Eu tinha até esquecido desse exemplo, porque é uma maneira de chamar atenção, né? Eu acho que também pode ter um engajamento maior da comunidade, porque tem já a marca junto, quer fazer chegar na marca, sabe? Então, tem muito mais visibilidade, eu acho. E é meio que. Eu encarei assim, né? Quando eu fiz, encarei meio que como projeto de design, assim, sabe? Como você criaria se você trabalhasse para Yves Saint Laurent, para Diesel? Qual seria o ponto de vista, assim, sabe? Eu gosto disso de. Por isso que eu gosto muito de design, assim. Eu sempre gostei disso de dificuldade. Eu acho legal a dificuldade, eu ter que mudar o meu mindset, mudar o meu ponto de vista para encaixar dentro dessa marca, para fazer parte do visual. Eu acho isso muito legal. E eu ouvi também você dizer que você tem um presente para a comunidade do Moda na Mochila, certo? Tenho. Não ia deixar de ter presente, né? Até porque eu sou uma Opa! seguidora antiga, então acho que essa comunidade tem que se fortalecer mesmo.
E é um cupom de desconto para os mochilers. Que nem eu tinha comentado anteriormente, eu tenho o curso básico, né? E agora, nesse mês, eu estou abrindo de novo, no dia 19, vai começar a próxima turma do curso básico de moda 3D. E vai ser a última turma do ano. Então, esse ano, essa vai ser a última. Depois disso, eu vou descansar, tirar umas férias. Então, para quem quer estudar moda digital, de repente quer entrar nesse meio, trabalhar mesmo como CLT, que também já tem essas oportunidades aqui no Brasil e está crescendo cada vez mais, não é mais só as grandes, né? Já tem empresas aqui do Brás, do Bom Retiro, que utilizam o Colo 3D também, então essa oportunidade está surgindo. E se por acaso quer virar também um autônomo de moda 3D, eu vou deixar um cupom de desconto para vocês, que é 15 underline MNM, que é moda na mochila, né? Eu vou deixar aí para vocês, acho que a Mari também vai deixar escritinho, para os mochilers aproveitar e estudar, porque eu sei que essa galera estuda, hein? Eles estudam. Muito bem, muito obrigada, amor. Todos os detalhes vão estar na descrição. Eu tenho certeza que muita gente colocou na lista de metas para o ano aprender moda digital e acabou não fazendo, né? Não fazendo nenhum curso ou talvez comprando alguma coisa muito rápida e não estudando. Então, agora é a oportunidade de você aprender ao vivo com a Mônica